Olá, crianças! Olha só, esse vídeo não está sendo um vídeo gravado das nossas aulas, mas está sendo um vídeo onde eu estou registrando aqui, pelo menos a principal parte do conteúdo que a gente está estudando. Então, esse vídeo está bem para ajudar vocês a relembrar alguns aspectos de NOx e das reações de oxirredução que vai auxiliar aí na revisão para o teste de vocês, tá? O que a gente precisa começar a discutir é lembrar quanto ao número de octets. Então a gente tem que falar e lembrar da eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, ou seja, ela tem uma característica típica quando observa os elementos químicos que existem na tabela periódica. Ela indica para a gente uma maior ou menor tendência que os elementos químicos em si possuem para atrair elétron para sua eletrosfera. Perdão. Tá, e daí, Reginaldo? O que nós temos é que os elementos que se encontram mais à esquerda da tabela periódica têm características metálicas, têm tendência a perder elétrons. Então, eles são os elementos que se encontram com baixa eletronegatividade. Você pode até vendo pela escala de Pauling aí os números que correspondem, né? O sódio é 0,09, o cálcio é 1, o escândio é 1,3. E quando esses elementos você vai percorrendo a tabela periódica vindo para a direita, onde nós encontramos os ametais, que são os elementos que têm uma tendência natural em puxar elétron com grande força atrativa, eles já possuem valores maiores de eletronegatividade. Olha, 3,5 para o oxigênio, 4 para o flúor, 3 para o cloro. Então a gente observa um aumento na eletronegatividade da esquerda para a direita na tabela periódica, certo? É uma tendência natural dos metais para os não metais. Lembrando que os gases nobres não têm eletronegatividade, porque eles são elementos que possuem a camada de valência completa e não tem espaço para colocar mais elétron. Então, eles não possuem essa tendência. Para eles receberem elétron, há um gasto energético muito grande, gerando um composto muito instável que não se mantém, correto? Agora, se eu observo os períodos, né, as linhas verticais, você observa que de baixo para cima, na tabela periódica, nos grupos, há um aumento de eletronegatividade também, devido à diminuição da eletrosfera, né? Os elétrons ficam mais próximos do núcleo, então eles sofrem um efeito de atração muito maior. Então é assim que a gente observa os elementos químicos na tabela periódica, certo? O comportamento deles. E isso vai influenciar tipo nas ligações químicas. A gente estudou 3 ligações, as iônicas, as covalentes e as metálicas, mas as principais substâncias que a gente estuda e utiliza nos estudos químicos, nos fenômenos químicos, são as iônicas e as covalentes. E a gente consegue diferenciar essas ligações principalmente pela eletronegatividade dos elementos. Na ligação iônica, o que nós temos? Nós temos, então, elementos que possuem grande diferença. Então, é um elemento que está mais à direita ligado a um elemento que está mais à esquerda. E essa diferença entre eles é tão grande que ocorre o fenômeno de transferência. Ocorre uma transferência de elétron. O elétron acaba saindo do elemento de baixa eletronegatividade para o elemento que tem grande eletronegatividade. A gente observa o fenômeno de migração de elétron. E aí a gente forma íons de cargas positivas e negativas. E aí essa diferença de carga acaba formando a ligação, porque esses íons acabam se atraindo devido ao fenômeno de cargas opostas. Na ligação covalente, a gente observa elementos com pequena ou nenhuma eletronegatividade, certo? E aí, por terem diferença pequena, porque os dois átomos eles são muito eletronegativos, ou seja, esses elementos estão bem à direita da tabela periódica, o que acaba acontecendo é que não existe a possibilidade da transferência, porque os dois átomos querem elétrons. O que a gente observa, então, é um fenômeno de compartilhamento, formação de um par eletrônico, correto? E aí o que a gente observa não é a formação de cargas, há a possibilidade da formação de polos, positivos e negativos, dependendo do elemento que tem maior e menor eletronegatividade.
Outra coisa legal da gente lembrar, né, é que existem uma escala de eletronegatividade. Não precisamos decorar, não precisamos saber dessas escalas, mas você tem que lembrar que os 3 elementos mais eletronegativos é o flúor, oxigênio e nitrogênio, nessa ordem. E o que acaba acontecendo? Se eu tenho esses elementos presentes, um deles, pelo menos, eu consigo prever que ele é o mais eletronegativo de todo o composto. Então ele vai atrair os elétrons para perto dele, independente se a ligação é iônica ou equivalente. Vai ocorrer ou a transferência ou o compartilhamento, mas o par eletrônico na covalente vai ficar mais próximo dele. Então a presença desses elementos em um composto deixa esse elemento já negativo e os outros positivos. Então nós temos aqui o flúor, oxigênio e nitrogênio, depois uma sequência de ametais até chegar ao hidrogênio. Nós falamos várias vezes que, numa ordem lógica, os ametais vão possuir maior eletronegatividade que o hidrogênio, que vai possuir maior eletronegatividade que os metais. Então, se eu olho num composto químico e vejo um metal com a metal, eu já sei quem é o mais eletronegativo e quem é o menos eletronegativo. Isso vai ser importante para a gente para calcular esse número de oxidação. Porque essa carga que a gente vai calcular ali, a gente não vai levar em consideração o tipo de ligação. Não é importante agora saber se a ligação é iônica covalente, mas sim identificar quem é o mais ou menos eletronegativo, porque a gente precisa calcular e identificar essas cargas, esses valores positivos e negativos, porque a partir deles eu consigo identificar, dentro do fenômeno de oxirredução, quem vai estar transferindo elétron para quem, correto? Essas polaridades elas surgem, né, principalmente na ligação iônica com a transferência de elétron. Então eu preciso simplesmente identificar quem é o mais eletronegativo e o menos. O mais eletronegativo fica com uma carga negativa, com um polo positivo, negativo, vamos dizer assim, e o menos eletronegativo, aquele que perdeu o elétron, fica positivo. Agora, se eu tenho uma ligação covalente, como é que eu vou identificar isso? Simples. Se os dois átomos forem iguais, correto? Os dois átomos que fazem a ligação forem iguais, não existe diferença de eletronegatividade. A atração que o átomo da direita faz sobre o átomo da esquerda é, por intensidade, a mesma do outro lado, só muda o sentido. Então essas forças se anulam. E ao anular essas forças, eu tenho os elementos com a formação de nenhum polo. Então, a gente diz que a ligação ela é apolar, sem polo. Agora, quando os elementos químicos eles são diferentes, aí sim, né? Aí a formação de polo, sendo que o elemento de maior eletronegatividade gera um polo negativo e o elemento de menor gera um polo positivo. O que a gente entende? Por que é a formação desse polo? Porque o par eletrônico formado aqui entre os dois acaba sofrendo maior atração pelo elemento mais eletronegativo, então fica mais próximo dele. Então é como se ele estivesse ganhando um elétron. Então, se os átomos forem iguais, a ligação é apolar, não tem polo. Se os átomos forem diferentes, há formação de polos positivos e negativos, basta saber quem é o mais eletronegativo. Na iônica, nem a gente fala polo, mas é carga, né? É carga real, a transferência de elétrons, a formação de cátions e de ânions. Também no mesmo critério da covalente polar, basta identificar quem é o mais eletronegativo, certo? Como é que a gente faz então para descobrir o NOx? A gente tem que fazer essas análises todas que eu mencionei. Então, se eu tenho um átomo isolado, tipo, aparece lá para você somente o Ca, o Na, ou o flúor, ou o Fe, eu observo, é um átomo sozinho, ele não está ligado a ninguém, correto? Ele é uma substância pura, simples, não é? Então eu olho ali e não vejo nenhum tipo de carga, não aparece carga. A gente subentende então que o número de cargas negativas e positivas do átomo são idênticas, deixa a partícula neutra. Com isso a gente pode falar que o NOx desses elementos que aparecem ali, desses átomos isolados, é igual a zero. Tá bom? A gente já pode fazer isso. Agora, se fosse um átomo isolado, tipo Ca, 2+, Na mais 1, Fe 3+. Desculpa, aqui tá errado.
Aqui é o flúor. Vou fazer assim, Fe é 3+, e o flúor... Cadê a borracha? E o flúor, -1, não é isso? De novo, ele está sozinho, não está ligado a ninguém, mas ele possui carga elétrica, já tem diferença. Ele já ganhou ou perdeu elétron. Então ali, o NOx desse íon vai ser a carga que aparece ali para gente, tá bom? Então o NOx do cálcio aqui é +2, do sódio é +1, do ferro é 3+, e do flúor é -1. Então fiquem atentos a esse tipo de característica ali. Agora, se eu tenho uma substância simples, eu posso ter mais de um átomo, correto? Mas eu tenho aqui um único tipo de elemento. O NOx é 0. O exemplo que a gente mais citou é o caso do O2, né? Que eu tenho uma substância simples, são 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Então, o NOx do O2 da substância é 0. Desculpa, é 0. Exatamente pelo mesmo raciocínio que a gente comentou em cima. Não aparece carga elétrica ali para mim. Então, mesmo que tenha polos, né, elas se anulam no final, porque aqui não aparece nenhuma carga positiva e negativa. Mas aqui até o átomo de oxigênio é 0, porque os átomos são iguais. Não tem diferença de eletronegatividade. E se não tem diferença de eletronegatividade, não tem um elétron ganhando um átomo ganhando mais elétron do que o outro. Então a gente considera aqui que o NOx do átomo de oxigênio também vai ser 0. Agora, se a substância ela é composta, né, tem mais de um átomo e esses átomos são diferentes, aí a gente tem que avaliar cada caso, correto? Para isso a gente tem algumas diquinhas a dar, né? Essa folha já foi enviada para vocês, facilita o estudo. Então, se eu tiver o flúor, já que ele é um dos mais eletronegativos, se o flúor estiver na molécula, ele é -1, correto? O oxigênio, se ele for o mais eletronegativo, na maioria dos casos ele é -2. Então é assim que a gente faz. Olha, por exemplo, aqui no exemplo do H2SO4, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Na escala de eletronegatividade, o oxigênio é o mais eletronegativo, então ele é -2. Então o hidrogênio tem que ser +1 e o enxofre tem que ter uma carga positiva. O hidrogênio ele é +1 porque o hidrogênio só tem um elétron na eletrosfera. Então, ganhando ou perdendo, só tem um elétron envolvido ali na valência dele. Então a gente já adianta esse caso. E o enxofre, professor? A gente já faz para descobrir o enxofre ali. Ó, aqui o oxigênio é -2. O sódio tem carga fixa, +1, porque ele faz parte do grupo dos metais alcalinos. É um metal, baixa eletronegatividade, vai perder elétron. E aí não tem jeito. Ele só pode perder um elétron porque tem um elétron na camada de valência somente. O mesmo vale para os alcalinos terrosos, do grupo 2A. Eles têm 2 elétrons e só podem perder esses 2. Então todos os metais do grupo 2 vão ter carga +2 quando presentes numa substância composta. Correto? Aí entra o detalhe. Eu não sei qual é o valor do enxofre, eu não sei qual é o valor do fósforo. Como é que a gente faz? Aí a gente vai trabalhar com uma coisa tanto quanto óbvia. Se eu olhar o H2SO4, ele não tem carga elétrica. Se eu olhar o Na4P2O7, ele também não tem carga elétrica. Então a gente pode falar que a soma das cargas positivas e negativas deu 0. Elas são idênticas para esses dois compostos. Então a gente simplesmente faz uma conta. Olha, cada hidrogênio tem carga +1. Vezes 2, +2. São 2 hidrogênios ali. O enxofre é só umzinho, então eu tenho o X da carga dele, menos 8, que é o total de elétrons que o oxigênio atrai para ele. Essa soma tem que dar 0. Ao resolver essa conta, você vai achar que o NOx do enxofre para essa conta dar 0 tem que ser +6. Esse é o NOx do enxofre. No mesmo raciocínio, para Na4P2O7, +1 vezes 4 mais 4, x vezes 2 mais 2x, menos 14, essa soma tem que dar 0. Então você vai achar aqui x igual a +5. Professor,
Se eu conseguir fazer essa conta direta, eu posso? Claro, deve. Isso aqui é apenas uma forma mais didática para você entender como é que é a conta. Agora, se eu tenho um íon composto, né, uma substância composta que tem carga elétrica, é o mesmo raciocínio, só que você não vai igualar a zero, você vai igualar a carga desse íon, que é mais um. Se bem que neste caso não há necessidade. Por quê? O nitrogênio ligado ao hidrogênio, o mais eletronegativo é o nitrogênio, né? Fon, os três elementos mais eletronegativos. Então o hidrogênio é positivo, então ele só pode ser mais um. Aqui o nitrogênio ele tem que ser menos 3, porque o nitrogênio faz parte do grupo 15, da família 5A. Então ele tem que atrair para ele 3 elétrons para ele ficar com o octeto completo. Então seria a carga menos 3. Ali dá para fazer direto, mas você pode chegar também a botar o X ali e fazer a conta sem muito problema. Tá certo? Vamos lá. Seguindo e dando continuidade, a gente precisa identificar na reação de oxirredução exatamente esses fenômenos. Então, a redução, também conhecido como reações de óxido-redução ou redox, nós vamos observar o fenômeno de transferência de elétrons. Mas eu vou botar transferência entre aspas. Por qual motivo? Porque não necessariamente vai ocorrer de fato a passagem de um elétron para outro. O que a gente pode observar é uma mudança de potencial, uma mudança de densidade elétrica, né? Aparecerem mais átomos que vão atrair o par eletrônico por causa da ligação covalente. Então, a mudança das cargas, né, o que vai indicar para a gente transferência de elétron, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa e necessita calcular o NOx de todas as espécies envolvidas. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente. Porém, aqui o importante é você identificar o que é a oxidação e o que seria a redução. O fenômeno de oxidação ele vai ser para a gente caracterizado pelo fenômeno de perda de elétron. Perder elétron, perder carga negativa, vai indicar para a gente que essa partícula está ficando cada vez mais positiva. Então, nessa escala de NOx aqui, indo da esquerda para a direita, há um aumento da carga positiva pela perda de elétron, que vai caracterizar o fenômeno de oxidação. Tá? O fenômeno inverso seria a redução, né? O ganho de elétrons. E ao ganhar elétrons, né, a carga positiva ela vai diminuindo, vai ficando cada vez mais negativo. Então eu sigo o sentido da direita para a esquerda. Oxidação e redução acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Acontecem ao mesmo tempo. Então não adianta falar assim, esse metal ele está oxidado. Para ter oxidação de um metal, eu preciso ter redução de alguma outra espécie, correto? É um fenômeno complementar. Então, dentro da química, oxidação e redução acontecem juntos. Tanto que lá na frente a gente vai estudar e vai falar de semi-reações, que é para a gente entender os processos separadamente. Mas é uma semi-reação porque a reação é de oxirredução. Tem que ocorrer a transferência. Tem que ter espécie perdendo elétron, espécie ganhando elétron. Espécie com aumento do número de oxidação, espécie com a diminuição. Se isso não acontecer, esta reação não é uma reação de oxirredução. É uma reação simples, comum, sem muito mistério, correto? A gente tem aqui ainda as questões do agente oxidante ou agente redutor, mas eu prefiro falar no exemplo aqui a seguir. Isso aqui é da apostila de vocês, mas deixa eu reproduzir essa equação aqui de um tamanho maior. Deixa eu pegar a caneta preta. Então, HIO3 mais HI produzindo I2 mais H2O. A questão fala assim, ó, faça o balanceamento, identifica agente oxidante, retorno, não tem jeito. Aqui, para a gente começar, eu necessito calcular o número de oxidação. Então, HiO3, dos 3 elementos químicos, o mais eletronegativo é o oxigênio, menos 2. Então, o hidrogênio tem que ser positivo, mais 1, porque ele só pode perder um elétron. E o iodo aqui é positivo, num valor x qualquer, que a soma das cargas positivas e negativas tem que dar 0. Então, você faz mais 1 vezes 1, mais 1,
mais x vezes 1 mais x, menos 2 vezes 3 menos 6, essa soma tem que dar 0. Então aqui eu acho que o iodo tem que ter carga igual a mais 5 para essa soma dar 0. Tá? Aí deixa eu apagar aqui. Só para ficar bonitinho no vídeo. Não é? Aqui, ó, e o iodo aqui é mais 5. Ó, HI, o mais eletronegativo é o iodo. O hidrogênio é mais 1. Então aqui o iodo ele tem que ser menos 1 para a soma dar 0. O I2 ele é totalmente zero. Lembra? Não tem diferença de eletronegatividade. É o iodo ligado a outro iodo, não há formação de polos, não há formação de cargas. E o hidrogênio aqui é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Se você observar, esse iodo do HiO3 está vindo para o I2 com uma diminuição da carga positiva. Está indo de mais 5 para 0. Essa carga está reduzindo. Então, este iodo aqui do HiO3 está sofrendo redução. Eu não vou fazer o balanceamento não, tá? Eu vou focar mais em identificação das espécies e o número de elétrons envolvidos. Ó, de mais 5 para 0, ele ganhou 5 elétrons. Se o balanceamento aparecer no final, foi apenas consequência da nossa análise, certo? Agora, o iodo aqui do HI, ele está indo de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, ele está perdendo um elétron. Então, este iodo do HI está sofrendo oxidação. Oxidação com ganho, com a liberação de um elétron. Nós dissemos várias vezes, né, que se eu observo aquilo ali daquele jeito, isso não é dentro das explicações de Lavoisier, aquilo ali é impossível, né? Eu não posso ter uma espécie doando elétron e outra ganhando 5. Eu preciso ter 5 espécies doando elétrons, cada um elétron, para que o total dê 5, correto? E aqui eu tenho que ter um elétron. E a gente consegue então ter 6 átomos de iodo, eu coloco 3 aqui. E aqui eu tenho 3 átomos de iodo, eu coloco aqui. E aí está balanceado. Agora, como é que eu identifico o agente? Quem é o agente redutor e o agente oxidante? Então você tem que lembrar que o agente aqui, que é quem provoca oxidação ou quem provoca redução, ele será o reagente. E os nossos reagentes aqui ou é o HiO3 ou é o HI. Então, ó, o agente oxidante, quem provoca oxidação, é só você olhar. O iodo aqui do HiO3 está sofrendo redução, está ganhando elétron. Então, o HiO3 e O3 é a substância, é o reagente que provoca a perda de elétron de alguém para este iodo ganhar. Então, no mesmo raciocínio, o agente redutor vai ser aquela espécie química que está doando o elétron e provocando a redução de alguém, que no caso aqui seria o HI. Beleza? Vocês podem fazer os exercícios, procurar na internet, fazer mais alguns, que na próxima terça-feira, na véspera do nosso teste, a gente vai resolver alguns exercícios de revisão, pode discutir isso tudo de novo para preparação, ok? Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.